Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Fala bom dia, Gabi. Aí, fomos campeão. Uhul! Ganhamos! As meninas Dombu e as meninas Codombu. O resto perdeu. O importante é que a gente ganhou. Bem, e a Fabi Sonzeni me ficou triste. Que a gente ganhou do Tonhá. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia nessa manhã. No livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Versículos 24 até o capítulo 7, versículo 1. Então, 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 até o capítulo 7, versículo 1. Tá? Então, orem, leiam em silêncio, sem conversar com as pessoas do lado. Dá uma boa lida e a gente vai fazer uma reflexão sobre isso nessa manhã. E a palavra nos diz assim nessa manhã, prestem atenção. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto tempo e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" O rei respondeu: "Se o senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o seu problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: 'Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu.' Então cozinhamos meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido." Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: "Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros." Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: "Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele?" Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: "Essa desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor?" Eliseu respondeu: "Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata." A atual situação
do nosso país não é tão bonita. E se você que lê um pouco de notícia, e você que acessa a notícia, você vai ver que todas as partes desse governo e da sociedade estão comprometidos. Na educação, tem crianças que não têm onde sentar, tem crianças que não têm comida na escola, tem crianças que não têm livros na escola para estudar, tem crianças que não têm nem um teto, uma cadeira para se sentar para estudar. Tamanho é o desvio do dinheiro das pessoas que estão ali. Na saúde, as pessoas morrem nas filas esperando serem atendidas. Eu fui trabalhar num hospital que as pessoas ficavam todas no corredor. E era um cheiro de morte, era um cheiro de dor, um cheiro de agonia. E as pessoas morrem porque não há como atendê-las, não há remédios, não há hospitais. Porque tamanho foi o desvio de dinheiro na área da saúde também. Na economia, o negócio que veio à tona, o negócio do Lava Jato, o escândalo da Petrobras, que está detonando a economia, que roubou bilhões de reais das contas do governo, da Petrobras, sei lá, do nosso dinheiro. Porque tamanho foi o egoísmo de algumas pessoas por sua avidez pelo dinheiro. E nessa semana, até aquela última coisa que talvez fosse o nosso lugar secreto na sociedade, o nosso prazer, o nosso futebol, foi tomado por uma corrupção milionária. 7 pessoas ligadas à FIFA foram presas, acusadas de receber propina. Entre eles, o ex-presidente da CBF do Brasil. Claro que é a CBF do Brasil, CBF da onde? Eles foram acusados de receber propina para favorecer alguns lugares, tipo Rússia 2018, Catar 2020. Mas não só isso. Eles estão investigando a manipulação de alguns jogos da Copa. Ou seja, se você parar para pensar, em todas as áreas da sociedade, da comunidade, a corrupção pôs o seu dedo lá. A corrupção pôs o dedo em todos os níveis da sociedade. E na história que a gente leu hoje, é isso mais ou menos que acontece. O rei da Síria resolve invadir Samaria. O que é Samaria? Samaria é a capital de Israel, reino do norte. E Jerusalém é a capital do sul, Judá. Samaria ela é uma cidade que fica em cima de um monte, que fica a 55 quilômetros de distância de Jerusalém. E como Samaria fica no monte, ela consegue exercer domínio por todas as outras cidades ao seu redor. Algumas escavações dizem que Samaria tinha um muro que tinha 1,5 metro de grossura. E o rei da Síria resolve conquistar essa cidade. E como ele faz? Ele cerca a cidade toda. Ele corta toda a comunicação, todo o transporte de alimento. Ele deixa a cidade isolada, dentro de si própria. E tamanha foi esse cerco foi tão intenso e durante tanto tempo que não havia mais comida dentro de Samaria. Tanto é que a Bíblia nos diz que uma cabeça de jumento valia 80 peças de prata. Nos cálculos atuais, eu não sei se está certo porque eu sou ruim de matemática, é mais ou menos R$1.640 uma cabeça de jumento. Uma caneca de esterco de pombo. Eu nunca soube, Quem quer tomar uma caneca de esterco de pombo? Mas a fome era tão miserável que eles pagavam cerca de R$103 por uma caneca cheia de cocô de pombo. E a grande questão é que a fome e a miséria de Samaria era tão grande que mesmo um jumento, considerado por Deus um animal impuro, Levítico capítulo 11 fala disso, animais puros e impuros. O povo estava decidido a comer um jumento e deixar Deus de lado. Tamanho que era a miséria
deste lugar. Tamanho que era a fome, tamanho que era precária a situação. Tamanho era o problema desse cerco do rei da Síria. Mas o problema maior não está aí, talvez. Para mim, nessa passagem, a pior parte é a segunda parte, que o rei está andando um dia, inspecionando os muros da cidade, e uma mulher grita: rei, rei, me ajuda. E o rei diz: fala. A mulher olha para o rei e diz: está vendo essa mulher aqui? A gente fez um acordo de comermos os nossos filhos. Ontem a gente comeu o meu, a gente matou, cozinhou e comeu o meu. E hoje era a vez dela entregar o filho dela, mas ela sumiu com ele. Ela escondeu o filho dela. E sabe o que é o pior? O pior não é que ela se acha injustiçada porque ela matou o filho dela e comeu, mas talvez seja porque ela queira comer o filho da outra. Tamanha era a fome e miséria. Não importando se é uma pessoa ou um bebê, tamanha era a fome. Tamanho era a fome que ela se dispunha a comer o filho da outra. E quando o rei escuta essa história, ele fica tão indignado. O rei, ele rasga suas roupas, e o que ele faz é amaldiçoar a si mesmo e querer matar Eliseu. Ele diz: que Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu continuar sobre os seus ombros hoje. Mas por que será que o rei culpa Eliseu por toda a situação? O que Eliseu tem a ver nessa história? Se você vê no começo do capítulo 6, toda vez que o rei da Síria, ele planejava fazer alguma coisa contra Israel, Deus revelava para Eliseu. E Eliseu contava para o rei, e o rei tomava devidas providências. E Israel sempre vencia. Mas nessa vez do cerco a Samaria, Deus não falou nada. Por isso que Eliseu não avisa o rei. E o rei acha que Eliseu o traiu. E é por isso que o rei o ameaça, e o rei agora quer matá-lo. Mas Eliseu, ele está na sua casa, com alguns líderes de Israel. E antes que o mensageiro chegue, Deus já tinha falado com ele. Deus já tinha falado das intenções do rei de matá-lo. E antes mesmo do mensageiro chegar, Eliseu manda trancar as portas. Mas quando o rei chega, Eliseu encontra o rei, e o rei diz a ele: se essa desgraça vem do Senhor, e essa desgraça que nós estamos vivendo do Senhor, por que eu devo ter esperança nesse Deus ainda? E por mais que essa história possa parecer meio trágica, e por mais que essa história pareça ser distante da nossa realidade, a grande verdade é que ela nos mostra a nossa situação hoje, diante de Deus e diante do pecado. Sabe por quê? Porque quando Adão pecou lá atrás, Gênesis capítulo 3, quando ele decidiu desobedecer Deus, quando ele decidiu ouvir Eva, e comeu do fruto, o pecado pôs o dedo em todas as áreas do homem. O pecado, ele comprometeu o homem totalmente. E o tema da palavra de hoje é comprometimento total. Houve um comprometimento total do homem, do ser do homem, na sua emoção, na sua razão, na sua carne, no seu corpo. Existe um negócio chamado depravação total, que o pecado causa na vida do homem, no homem. Depravação total não no sentido de que não tem mais volta, acabou. Não, mas é de que todas as áreas do homem, que formam o homem, foram atingidas por causa do pecado. Ou seja, o pecado pôs o seu dedo em todas as áreas. Mas aonde o pecado pegou mesmo, foram os relacionamentos. Nos relacionamentos do homem com o homem, do homem com Deus, do homem com o próximo, do homem com a criação. E a passagem de hoje nos mostra algumas consequências desse rompimento, algumas consequências da desobediência do pecado, algumas consequências do dedo do pecado na vida do homem.
E o primeiro rompimento é o rompimento de Deus com o homem, do homem com Deus. Porque ao querer comer um jumento impuro, o homem prefere pecar ao se manter em relacionamento com Deus. O homem prefere matar a sua fome, comendo um animal impuro que Deus disse não coma, a manter um relacionamento com Deus. Quando a mulher resolve comer o seu filho, é o rompimento do homem com o seu próximo. Porque a minha pergunta é o seguinte: que mãe do mundo teria coragem de matar o seu bebê, cozinhá-lo e comê-lo? Pelo que eu sei, as mães são capazes de morrer de fome e de sede para entregar tudo para o seu filho, para que seu filho cresça, para que seu filho fique bem. Que mãe do mundo mataria o teu filho para matar a sua própria fome? Nenhuma. E por que isso é possível? Por que isso está registrado? Porque quando a gente rompe o nosso relacionamento com o próximo, nós olhamos para o próximo não como alguém que devemos amar, mas como alguém que devemos usar para satisfazer os nossos desejos pessoais, para satisfazer a nossa fome, para inflar o nosso ego. Sabe por que os casamentos da modernidade, os dias de hoje, nunca vão para frente? É difícil ir para frente? Porque um não está preocupado com o outro. O marido não olha para a mulher como se ele tivesse que cuidar dela, ajudá-la a conhecer Deus. Mas as pessoas se olham como se estivesse fazendo um contrato, onde eu te uso e você me usa, para que a gente consiga ser satisfeito. O relacionamento do homem com o próximo foi às favas, assim que Adão decidiu desobedecer a Deus. Usamos o nosso próximo para nossa própria satisfação. Você que vai namorar, ou você que está namorando, ou você que começou a namorar há pouco tempo, cuidado para não usar o seu namorado e a sua namorada para satisfazer a você mesmo. Quando o rei proclama a maldição e ele diz assim, que Deus me castiga com todo rigor, pode não parecer, mas existe um rompimento do homem consigo mesmo. Porque ou esse rei se acha o melhor de todos, e ele se põe lá em cima, por mim mesmo, Deus, eu juro, ele se acha muito, ou ele não se acha nada. O homem quando rompeu consigo mesmo, não tem uma visão equilibrada de si. Ou ele se acha muito, ou ele se acha um nada. Não há um equilíbrio. Tim Keller vai dizer no livro dele, O Ego Transformado. Livrinho pequenininho, 50 páginas. Cara, o adjetivo que eu tenho para esse livro é avassalador. Se você ler esse livro, ele é avassalador, ele te deixa no chão. Porque o que ele vai dizer é que Paulo não se importa com o que as pessoas pensam dele. E Paulo também não se importa com o que ele pensa dele mesmo. Mas o que ele pensa e o que o leva para frente é o que Deus pensa dele. E a gente não pode ter isso. O homem caído no pecado não pode fazer isso. Ele não tem condições de se equilibrar. Ele é sempre desequilibrado. Por quê? Porque Deus está fora da jogada. O homem nunca vai ter uma ideia equilibrada de si mesmo, por causa do rompimento do homem com o homem mesmo. Por causa do pecado. E eu sei que a passagem de hoje não fala nada sobre o homem com a natureza, mas nos nossos no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente vê o quanto o homem maltrata a natureza, quanto o homem ele detona a criação de Deus. O homem ele não quer dominar a criação, ele quer detonar. O homem quer destruir a criação, para quê? Para se autossatisfazer. Existe um comprometimento total do homem por causa do pecado.
Existe um comprometimento total. E sabe o que é o pior de tudo isso? O pior não é comer o seu filho. O pior não é você se achar isso ou aquilo. O pior não é você abandonar as coisas. Sabe o que é o pior? O pior é que nós, nessa situação de cercados, isolados, dentro de nós mesmos, não temos a mínima condição de sair disso sozinhos. Nós não conseguimos restaurar aquilo que o pecado estragou. Nós não temos condições, capacidade de restaurar e remover o dedo do pecado de todas as áreas da nossa vida. Não existe a possibilidade do homem por si só quebrar o cerco do pecado e sobreviver. O destino do homem é a miséria, é a morte dentro da sua cidade, cercada pelo inimigo. Mas Deus não deixa quieto. Deus não deixa quieto. E a situação de Samaria, que parecia ser tão sem saída, parecia ser tão extrema, só consegue ser resolvida porque Deus resolve agir. Porque o Senhor resolve agir naquela situação. E se você continuar lendo o capítulo 7 de 2 Reis, vai ver que enquanto o exército sírio, os arameus estavam cercando a cidade, Deus fez esse exército que estava acampado ouvir o barulho de um grande exército, um barulho de carros de guerra. E esses arameus, os soldados que cercavam a cidade, ficam tão desesperados que eles saem correndo, eles fogem no meio da noite. E quem avisa que eles fugiram foram 4 leprosos que voltaram para a cidade e contaram. Se Deus não age nessa situação, Samaria ia minguar até a morte. Se Deus não age fazendo o exército arameu, o exército sírio fugir, eles iam morrer dentro de Samaria, dentro do seu próprio muro de 1,5 metro de espessura. Dentro de nós mesmos, dentro dos nossos próprios pecados, nós vamos morrer. Enquanto nós tentamos nós mesmos salvar a nós mesmos, nós vamos morrer. O que precisamos é de uma intervenção divina. O que precisamos é que Deus age em nossa causa. E Deus faz isso através de Cristo Jesus. E você pode estar perguntando: nossa, Miss, você não estuda? Por que as suas palavras sempre falam da obra de Jesus na cruz, de cruz? Não tem outra explicação? Não tem. O Evangelho, cara, é a melhor coisa que nos aconteceu. E Ele é o pano de fundo para tudo na nossa vida. E se Deus não age, e se Deus não manda Jesus para morrer no nosso lugar, para nos justificar do pecado, a gente não tinha solução nenhuma. Era como se a gente tivesse cercado pelo pecado, não tivesse saída para nenhum lado. E que o pecado um dia ia avançar, ia avançar, ia avançar. E engolir a cada um de nós. Mas para isso Jesus veio e nos dá um caminho, uma direção, mais uma chance. Mas sabe qual é o problema? O problema é que, mesmo Jesus tendo nos justificado do pecado, o que é a justificação? É Deus olhar para a gente e não dizer: você é culpado. Mas é por causa de Cristo Jesus, da sua obra, Deus olha para nós e diz: você é inocente. Isso, quem faz essa obra de justificar é Deus em si, é Deus que faz, a gente não pode fazer nada. Mas no processo da salvação existe um negócio chamado redenção. Existe um negócio chamado santificação, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo que age em nossas vidas e que nos guia. Mas para ter esse movimento de santificação, Deus exige que nós nos dediquemos também. Sabe quando a gente sempre
cai no mesmo pecado, você não desanima de cair sempre no mesmo pecado. Você faz planos e planos para a sua vida de que, nossa, essa semana vai ser animal. Eu vou me encontrar com Deus todo dia. Eu vou falar e de repente você cai no mesmo pecado que você sempre caiu. Pois bem, isso acontece, sabe por quê? Porque apesar de Deus ter efetuado tudo isso, nós ainda vivemos nesse corpo caído. Nós ainda temos sim a natureza decaída dentro de nós. E sabe o que é o melhor? Cada vez que você cair, você pedir perdão para Deus, Ele vai te perdoar como se nada tivesse acontecido. E esse perdão de Deus perante os nossos pecados, que nos humilha, que nos constrange, é esse perdão de Deus diante de todos os pecados rotineiros e diários de nossa vida, é o que tem que nos colocar de joelho e adorá-lo e agradecê-lo por sua misericórdia e graça. É isso. E esse processo de santificação só vai terminar quando Jesus voltar. Aí vamos ter um corpo glorificado. Um corpo glorificado, sem dor, sem doença. Um corpo igual ao de Cristo ressurreto. E vamos viver eternamente com Deus. Mas até lá, não tem jeito. Vamos ser incomodados pelo pecado sempre. Mas o que nós então temos que fazer diante desses pecados, diante de tudo isso, e diante da situação horrível que nós vivemos e nós estamos por causa do pecado? Nós não podemos fazer que nem o rei de Israel que diz: pô, Deus é o soberano, Ele que causou tudo isso, então eu não posso mais ter esperança nesse Deus. O que não podemos é abandonar Deus. O que não podemos é deixar Deus de lado em nossas vidas, mesmo tendo pecado. Nós precisamos de Deus em nossas vidas, é por isso que precisamos pedir perdão. É por isso que o pecado não pode perder o peso e a importância em nossas vidas. Porque nós precisamos de Deus. Por quê? Porque Deus é a nossa única saída. Assim que damos as costas para Deus, nós damos as costas para a única chance que nós temos de viver, de vencer o pecado, de não ser condenado à morte. Quando você desiste de Deus, você está dizendo: a tua única chance, eu não quero mais. Quando deixamos Deus para trás e dizemos: eu resolvo, nós estamos nos condenando à morte de novo. Muitos de vocês vão sair daqui. 9/8, ano que vem é mocidade. E se a gente não se apega a esse Deus, que põe o seu dedo em todas as áreas da nossa vida, porque se o pecado trouxe um comprometimento total, a cruz de Cristo, a redenção e a santificação, a obra de Cristo, traz uma redenção total. E a gente só tem chance de ser redimido totalmente se estamos com Deus. O nosso país ainda tem esperança. Não só o nosso, mas não acha que a corrupção está só no Brasil. Ela existe no mundo inteiro. Existe um livro chamado Política Segundo a Bíblia. Quem escreveu foi um cara chamado Wayne Grudem. E o que esse livro fala mais ou menos, que é muito fantástico, ele diz o seguinte: o homem pega Deus e o tira de todas as decisões. O homem quer tirar Deus do ambiente político. O homem quer tirar Deus e o homem quer estabelecer a sua própria ética. O homem estabelece a sua própria moral e diz: é assim que vai acontecer. As leis são assim, as leis são montadas baseadas na ética e na moral do homem. O único problema é que a ética e a moral do homem decaído é uma ética e moral decaída também. E quando o homem tira Deus da jogada, aquele único que não é decaído, corrompido, tira as suas leis, tira a sua palavra, o homem perde a única chance de resolver os seus problemas. Nunca ache que você pode resolver as coisas sozinho. Há esperança.
Há um Deus que se dispôs a intervir na sua vida. Há um Deus que se dispôs a resolver toda a bagunça que o pecado fez em todas as áreas da sua vida. Mas só é possível quando você se levanta e você vai junto. Você precisa querer. Você precisa querer ser santificado a cada dia. Você precisa querer ser redimido por Deus a cada dia. Porque Ele está disposto. Ou seja, a salvação sim é pela graça. É pela graça que Deus manda Jesus. Isso a gente não pode fazer nada. Mas a santificação, esse processo, cara, você precisa se esforçar. Porque senão a sua vida vai ser sempre aquela: ai, pequei de novo, caí de novo, perdoa Deus. Pequei de novo, ai, perdoa Deus. Você nunca vai sair disso. Você nunca vai sair disso. Porque você não se esforça. Você acha que tudo você tem que receber. Você não tem que receber essas coisas de Deus. Você tem que se esforçar também. Mas aí, a glorificação, o corpo renovado, é Deus que faz. E todo esse processo é o que Paulo chama de salvação. Não é só aceitar Jesus, mas é todo esse processo. Então você tem parte, sim, nesse processo de salvação, que é se dedicar, buscar, se manter firme com Deus. Por quê? É a única chance que você tem de sobreviver. Queria fazer uma oração com vocês nessa manhã. E qual vai ser a nossa oração nessa manhã? Se semana passada a gente decidiu carregar a cruz. Semana passada a gente decidiu que a cruz de Cristo pesasse em nossos ombros, para a gente não se esquecer de Deus. O que vamos orar nessa manhã é: Deus, me ajuda a não perder essa chance. Me ajuda a não deixar tudo isso para trás. Me ajuda a me comprometer, a te buscar, a querer avançar nessa vida, a não viver sempre na mesmice, na mediocridade. Mas me ajuda, Deus, a ter um espírito, uma vontade de ir, avançar, resolver todos os problemas que o pecado causou na minha vida em todas as áreas. E se você está cansado de toda vez cair no mesmo pecado, meu querido, minha querida, há uma saída. Há uma saída. A saída não está em você. Não está em você. A saída está em Deus. Deus é a saída para isso. A obra de Cristo Jesus na cruz é a saída para isso. E por mais que Ele tenha feito tudo, você precisa querer, você precisa se esforçar para avançar no reino, para avançar na tua vida cristã. Senão você vai viver para sempre com as mesmas coisas. Então, que você possa pedir a Deus nessa manhã: Deus, eu quero sim avançar. Eu quero ir além do que eu vivo contigo. Eu quero ir mais, Deus. E que você faça um compromisso com Deus. E que você faça uma petição a Deus, para que Ele te ajude. Mas que você também se comprometa a andar e a viver com Ele. Então tenha alguns minutos de oração. E depois nós vamos louvar a Deus.
nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem tanta paz. Meus olhos revelam que nada posso esconder e que não sou nada sem ti, afia ao Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem cada paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre Eu queria que você louvasse mais uma vez, mas entendendo que sim, Deus pode levar a sua vida muito mais além do que você está vivendo. Que sim, Ele tem coisas maravilhosas para a sua vida, melhores e maiores do que aquilo que você está vivendo hoje. Mas para isso, Ele precisa agir na sua vida. Mas para isso, você precisa confiar e deixá-lo agir, e você, junto com Ele, se esforçar. Porque Ele não te fez para viver nessa mesmice, mas Ele te fez para conhecê-lo cada vez mais. E conhecê-lo cada vez mais é a coisa mais fantástica que pode acontecer com cada um de nós. Eu queria que você louvasse mais uma vez, entendendo que Deus te levará além, e Ele vai te levar além. Você precisa crer, e você precisa querer participar disso. Aí você vai ver quão maravilhosas são as coisas de Deus. Então vamos louvar mais uma vez, e depois a gente vai orar. teus olhos revelam que nada posso esconder e que não sou nada sem ti, afia ao Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me
Deus, realmente nós não conseguimos levar a nossa vida além disso que nós vivemos hoje. Não conseguimos ser melhores. Não conseguimos avançar no relacionamento contigo se o Senhor não colocar o dedo em nossa vida. Se não é o Senhor que vem falar conosco, se não é o Teu Santo Espírito que age em nós, nós vamos viver essa vida medíocre, Deus. Mas hoje vimos que o Senhor é o único capaz, é a nossa única chance de vivermos uma vida além daquilo que imaginamos, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é esse Deus fiel que nos ama, que nos salva, que quer nos santificar, nos redimir. Deus, e nessa manhã nós queremos comprometer a nossa vida, o nosso coração, o nosso esforço, para que o Senhor faça a Tua vontade, para que o Senhor nos leve além, para que o Senhor nos dê sonhos que nós nunca sonhamos, para que o Senhor nos dê uma vida que nós nunca imaginamos. Deus, que o Senhor possa nos levar além, que o Senhor possa, Deus, fazer de nós aquilo que o Senhor quer fazer, que nós possamos Te conhecer, porque essa é a melhor coisa, isso é a coisa mais maravilhosa e fantástica que pode acontecer conosco, Senhor. Queremos Te conhecer, queremos avançar, Deus, queremos ir além. Obrigado, Deus, é o que nós Te pedimos e oramos, em nome de Jesus, amém.